Fasolo. Doutor Nivaldo, boa tarde. Muito boa tarde, Mafalda. É um prazer enorme tê-lo conosco. Igualmente. Também. Neste período onde não está muito bem definida, às vezes, a temperatura, o nosso clima seco, às vezes dispara aí, chove demais, dali a pouco fica muito seco. E as tosses começam a acontecer. Não só na criança, também no adulto. Em todo mundo, né? Na nossa fase agora, já estivemos num período muito pior que atualmente. Agora tem bastante umidade e que contrastou muito com o tempo seco que tivemos até um pouco tempo atrás. E, logicamente, a situação agora já está um pouquinho melhor. Não tem grandes variações de temperatura, está razoável, né? Só na madrugada que é um pouquinho mais fresco. Mas estamos numa época até bastante favorável, exceto pelo excesso de umidade que contrasta com o que teve há algum tempo atrás. Agora, tem vários tipos de tosse. Nós temos a tosse seca, a tosse acompanhada de pigarro, a tosse acompanhada de catarro, aquela tosse que às vezes a pessoa, ao ingerir uma alimentação e respira, sei lá eu, e ela afoga. Engasga, dá aquela bendita tosse. Tem diferentes tipos de tosse. Perfeitamente. E são muitas causas de tosse. E praticamente é o maior motivo de procura de consultório para avaliar a doença respiratória. É o sintoma mais importante como causador de levar as pessoas ao consultório. E tem realmente todo tipo de tosse. Tosse seca, tosse não produtiva, tosse com síncope, que a pessoa tosse, desmaia, vomita, e tosse do aparelho respiratório alto, tosse baixa, tem tosse até por causa do ouvido, por causa de útero e diafragma. São muitos motivos que podem levar a pessoa a ter tosse. Agora, doutor Nivaldo, é comum a mãe, quando a sua criança começa a ter a tosse, e ela fazer a automedicação. Dá aquele xarope tradicional. Eu me lembro que no meu tempo, que meus filhos eram pequenos, eles davam o MM expectorante lá, que cortava a tosse, né? Essa automedicação não pode acontecer. Bom, na realidade, a gente quase não trata a tosse em si. A gente tem que procurar saber qual que é o motivo que está levando a ter a tosse, tratar a causa da tosse e a tosse vai embora, porque não vai ter motivo mais para tossir. Quando se usa remédio para acalmar a tosse, você pura e simplesmente fica livre, eventualmente até pode ficar livre do sintoma por algum tempo. Depois, como a causa deve continuar, vai continuar tendo tosse de novo. Então é só alívio momentâneo. Os remédios todos que tem para acalmar a tosse, eles são relativamente eficientes. Até pode dar um pouco mais de conforto para a pessoa poder dormir, assim, no início do tratamento que a pessoa começa a fazer, para poder dormir na primeira noite, digamos assim. Mas raramente precisa usar remédio para tosse por tempo prolongado. Ainda mais que não vai tratar absolutamente nada, né? Só vai tirar um sintoma para voltar logo depois, em algumas horas. Quer dizer, então, na verdade, o que tem que se fazer, a conduta mais correta é ir ao médico. Procurar a causa e tirar. Certo. Agora eu quero falar, muita incidência de pneumonia. Sempre temos. Mas esse período não era para ter pneumonia, era? Olha, tem em alguns anos a gente nota um aumento mais significativo das doenças no início do inverno e no final do inverno, quando tem muita variação de temperatura. Mas isso nem todo ano se repete. Com alguns levantamentos, se mostra que a poluição é muito importante, então isso às vezes é um maior motivo para causar problemas. Durante o tempo que foi muito seco e a poeira e o vento que levantava essa poeira, realmente foi uma época muito ruim para o aparelho respiratório. Agora, sazonalmente, algumas coisas acontecem. E aqui para nós é muito interessante que normalmente o consultório começa a se agitar depois de ter ficado lento durante o fim do ano inteiro,
o consultório começa a se agitar mais por doenças respiratórias assim agudas, né? A partir de quando começa a exposição agropecuária, que é, digamos assim, muita gente na rua, muita gente brincando à noite, dançando e vendo aqueles shows à noite. Lá venta bastante, tem bastante poeira, ou até em alguns anos chove muito, o pessoal toma chuva lá. E isso é o que realmente começa a acontecer. Então é em torno de março e abril, na época do início da exposição agropecuária. E daí para frente? Daí para frente vai até outubro, novembro, dezembro, por aí. Depois dá uma relaxa acalmada. de novo, relaxa de novo. E a pneumonia também tem que ser tratada, porque ela pode ser virótica ou bacteriana. Raramente a gente consegue ter certeza de um diagnóstico de pneumonia viral para poder deixar de tratar a pneumonia em si, só tratar as complicações. Mas, no nosso ambiente, dificilmente a gente consegue identificar realmente com certeza. E como é uma doença muito grave, normalmente a gente fazendo um diagnóstico de pneumonia, a gente já trata com antibiótico porque dificilmente vai saber que é uma viral. E também se diz que as pneumonias que aparentemente são pneumonias bacterianas, que tem até mancha na radiografia, parece com uma pneumonia bacteriana, mesmo assim 40%, 50% ainda é pneumonia viral. E a gente não tem como, na prática clínica comum, identificar quais são essas pessoas. Então, do modo geral, fazendo o diagnóstico, praticamente é um tratamento de antibiótico que deve ser feito, porque existem muitas drogas boas de se tratar e praticamente um comprimido ao dia já resolve mesmo as pneumonias muito graves em pessoas muito debilitadas. Então ficou uma doença muito boa de tratar e quando não trata é muito ruim, mas tratando a resposta sempre é muito favorável. Raramente a gente tem surpresas nesse tratamento. Você pega o seu Copacol, toma o seu Yakult. Maravilha. E bom feriado amanhã. Muito obrigado. Vamos aproveitá-lo. E eu quero falar de amanhã.